Olá! Educar é também reconhecer histórias, culturas e superar barreiras. No programa de hoje, vamos conhecer uma importante premiação que Florianópolis conquistou por promover equidade racial nas escolas. E também a trajetória de uma atleta paralímpica, que mostra que limites existem para serem superados. Então, sejam bem-vindos, porque o Educa Floripa está no ar. A capital catarinense agora carrega um reconhecimento nacional, o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Ele é concedido às secretarias que se destacam na valorização das culturas africana e afro-brasileira e no combate ao racismo nas escolas. A premiação, que aconteceu em março de 2025, reforça o compromisso da Rede Municipal de Ensino com uma educação plural e antirracista. Projetos como o Grupo Sankofa, da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, mostram na prática como Florianópolis vem promovendo a igualdade racial. Um grupo vai trabalhar com escritores negros e indígenas, a gente vai produzir cartazes com a mini biografia e espalhar pela escola. O outro grupo quer trabalhar com cientistas, homens e mulheres negros e indígenas. É isso? É legal que a gente começa a aprender várias coisas sobre povos indígenas, sobre negros e povos de antes, como era antes, e várias coisas bem legal. É bem interessante. Aqui na Escola Beatriz de Souza Brito, a gente trabalha com um projeto de educação antirracista, que é o projeto Ubuntu. Ele vai norteando as ações realizadas dentro da escola. E uma das ações é o grupo de estudo Sankofa em ação, que é com os estudantes, e outra dissidência disso é o grupo de estudo Sankofa com os profissionais da unidade, onde a gente realiza estudos sobre o tema, faz formações, a gente faz uma formação descentralizada dentro da escola com os profissionais que atuam aqui para que a gente repense que escola que a gente quer, que estudantes que a gente quer formar. Sankofa é um conceito africano que quer dizer retornar, buscar aquilo que foi esquecido. E a ideia aqui vai além do não permitir esquecer. O objetivo é que o conhecimento seja compartilhado com toda a escola. Durante os encontros, são debatidas ideias de como essa mensagem pode chegar ao maior número de pessoas. Eu pensei que cada um podia pegar um livro, pegar uma pessoa e tentar fazer um cartaz falando sobre ela, sobre o que ela viveu. Uma mini biografia, né? Uma mini biografia da pessoa. Esse livro que você tem é qual? Qual é a... É a Carolina Maria de Jesus. Então poderia fazer um cartaz sobre ela, falando um pouco sobre a vida da Carolina e as suas obras, muito massa. A gente quer chamar a atenção dos colegas, né? Como é que a gente vai fazer para chamar a atenção desses colegas? Eu acho interessante a gente não botar os cartazes em um lugar específico, botar os cartazes em vários lugares, porque em todos os lugares aqui da escola tem pessoas, então acho que ficaria legal, porque as pessoas iriam ver, ficaria bem visível, não só em um lugar, mas em vários. O grupo de estudantes Sankofa a gente tem como objetivo mobilizar os estudantes dentro da Escola Beatriz para a gente pensar ações antirracistas dentro da escola. Então a gente tem que entender que educação para as relações étnico-raciais é um direito da população brasileira, é um direito das crianças e dos adolescentes aprenderem sobre a história da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então a gente sabe que todas as áreas do conhecimento, a partir da Lei 10.639 e a 11.645, todas as áreas do conhecimento, ciências, matemática, educação física, história, né, geografia, tem que trabalhar com a história, né, africana e afro-brasileira. Então aqui é a nossa sala Sankofa. Então a gente faz rodas de leituras, a gente trabalha com literatura indígena, a gente trabalha também com literatura afro-brasileira, com escritores negros, e os estudantes, a partir de algumas demandas de sala de aula ou dos próprios estudantes, a gente começa a pensar campanhas
para incentivar os colegas também a terem, né, a procurarem, se informarem sobre esses escritores, sobre cientistas. Então, além da sala de aula, quando os professores estão trabalhando, né, nas suas áreas de conhecimento, aqui no projeto a gente trabalha com uma metodologia diferente. A gente trabalha no sentido de pensar que esses estudantes eles serão multiplicadores. Tem sido muito bom, assim, tem sido muito... Não sei usar, eu não sei a palavra certa, mas eu acho que seria muito gratificante, assim, ver como o Grupo Sankofa tem se desenvolvido esses anos todos, porque já tem uns 3, 4 anos, mais ou menos, que o grupo vem se desenvolvendo e tem uma trajetória muito bonita. Para mim, como pessoa branca, é ótimo entender as raízes e de onde vem a origem de muitos povos, né, como os povos indígenas, os povos africanos, e esse tipo de coisa, assim, é muito satisfatório participar do Sankofa. Muito além da premiação, iniciativas como essa mostram que respeitar a diversidade é essencial para transformar a escola e a sociedade. Como a gente pode lidar quando vê alguém sofrendo racismo, tentar ajudar ela, e a gente aprendeu várias coisas, contanto que tem vários passeios aqui muito legais que envolva ser não racista, sabe? É muito legal. Em 2024, o Grupo Sankofa participou da primeira Olimpíada Brasileira de Relações Étnico-Raciais, a Obereri, e conquistou o primeiro lugar na região sul, além da 10ª colocação nacional. A classificação garantiu à unidade a oferta de uma bolsa de monitoria para um dos alunos, como forma de incentivo à continuidade dos estudos na área da educação para as relações étnico-raciais. A gente vê que é um processo, não é de uma hora para outra que esses estudantes conseguem fazer isso, mas a gente percebeu que ao longo dos 3 anos do projeto na Escola Beatriz, a gente já colheu muitos frutos. E, por exemplo, uma coisa que é muito visível para a gente aqui na escola é o racismo recreativo. Então, aquele racismo que é feito em forma de piada e que é tão, né, comum assim, não deveria, mas foi naturalizado na sociedade, na escola os estudantes também reproduziam isso. Então, quando eles começaram a nomear, eu já sei que isso é racismo recreativo, então eles já não fazem mais. E isso é uma coisa importante. Não é um projeto temporário, ele é um projeto de escola, para ele ser trabalhado de forma contínua, para que todos os prejuízos que até hoje tivemos, né, que o povo negro, que o povo indígena teve, seja reparado de uma certa forma através dessa socialização que a gente tem dentro da escola, através dos recursos que a gente pode buscar e dos conhecimentos que a gente pode revisitar que foram esquecidos durante tanto tempo. No esporte, assim como na vida, superação é palavra de ordem. A gente conversa agora com Tamires Veiga de Oliveira, atleta paralímpica, que participou do Meeting Paralímpico Etapa Florianópolis. Ela nos mostra que a combinação entre talento e força de vontade pode fazer toda a diferença.
Tamires, seja bem-vinda ao Educa Floripa e conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua trajetória no paradesporto. Começou quando a minha professora de Rede em Movimento me convidou para fazer alguns exercícios, porque minha fisioterapia tinha parado por um tempo. Aí eu comecei a fazer exercício, depois eu fui para um grupo de dança junto com ela. E aí ela começou a me convidar para algumas atividades junto com os deficientes também. Fui indo para as atividades e aí eu fui para as Olimpíadas. E você sempre quis ser atleta? Como é que foi a escolha do esporte também? Eu ainda não tinha pensado em ser atleta. Aí eu comecei a pensar só participar mesmo. Contar um pouquinho da tua participação no meeting paralímpico. Tinha, eu acho que umas 7 escolas, eu acho. Eu me diverti muito. Fiquei muito feliz de ter conseguido minhas primeiras medalhas. Professora, você que teve esse olhar atento para Tamires, né, que fez esse recrutamento, vamos dizer assim. Muito importante que eles entendam que o esporte é para todos. As crianças com deficiência que são público-alvo da educação especial, historicamente, né, elas não têm direito ao acesso ao esporte. Então a vinda do projeto do Floripa Paradesporto veio para essas crianças se sentirem à vontade, terem direito ao acesso ao esporte. Então nós iniciamos com atividades ainda individuais para elas se sentirem seguras, confortáveis no ambiente. E depois nós vamos inserindo elas no grande grupo do projeto, onde acontece realmente a inclusão dessas crianças. E elas estando como protagonistas mesmo do momento, da atividade, do esporte, e se entendendo como possíveis atletas, possíveis esportistas, para além da prática da educação física curricular, que aqui nós já temos um processo de inclusão bem forte na nossa escola, e agora a gente expande para o projeto onde elas são realmente protagonistas, né? Historicamente, elas não têm esse espaço, esse momento, então é muito importante também para a autonomia dessas crianças, independência, muito para além do esporte, assim, é para a vida. Eu entendo que é um momento para a vida mesmo, sabe? Elas vão criar memórias, experiências que elas nunca vão esquecer. E você, como professora de educação física, como é que vê essa superação desses atletas? Nossa, é maravilhoso, assim, é a realização, né? A gente sai de casa, às vezes, né, pensando em todas as barreiras que a gente tem de material, de espaço, de valorização. E aí, quando a gente vê aqui, vê o olhar dessas crianças brilhando e a alegria delas por vencer ou por mesmo conseguir realizar aquela atividade é muito gratificante e é o que nos move, né? É o que nos motiva diariamente. Assim. Olá! No Dica de Leitura de hoje, nós iremos conversar com uma profissional efetiva na nossa rede municipal de educação, que é supervisora, escritora catarinense e que, residindo em Florianópolis, tem participado conosco do Clube da Leitura, da Semana Municipal do Livro Infantil, e hoje saberemos um pouco mais os detalhes da trajetória dessa pessoa tão especial que é a Daiane Antunes. Daiana, nós nos conhecemos em Xanxerê, num processo formativo com profissionais da educação infantil, e desde lá eu venho acompanhando a tua trajetória profissional aqui também em Florianópolis, né? Pesquisa, escrita, mas principalmente como, nesse momento, escritora. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho como que a literatura entrou na tua vida, de que forma, e o que te fez também motivar a vir desenvolver o trabalho, a pesquisa aqui em Florianópolis. Muito bom, então, estar aqui. Me sinto muito honrada também do teu convite. Acho que a gente se conheceu lá em 2019, né? Foi no início de 2019, em Xanxerê. Eu ainda era efetiva da rede de Joaçaba, né? Então, um pouco tempo depois eu vim para a rede de Florianópolis. Lá em Joaçaba eu era diretora de unidades, né, de educação infantil. E a educação infantil traz a gente, né, para esse mundo da literatura, né? Acho que todo professor de educação infantil é apaixonado pela literatura infantil, porque faz parte do nosso cotidiano, dessa nossa jornada do dia a dia. Então não tem como não se apaixonar por esse universo da educação infantil. E eu estou na educação infantil desde o ano 2000, né? Então faz 25 anos que eu estou com esses pequeninos, né? E então essa paixão pela educação infantil veio nessa minha trajetória profissional. E o Theo e o Segredo da Professora Lia já era um projeto antigo,
estava guardadinho lá numa gaveta, mas a gente tem um pouquinho de medo, né? E ele ficou por muito tempo lá, até que eu criei essa coragem e tirei ele da gaveta e resolvi publicá-lo. Mas ele foi uma grata surpresa, porque ele conseguiu andar por várias escolas do estado, né? Então, volta e meia eu recebo uma fotografia de um novo leitor, de uma nova professora, e isso aquece muito o coração do autor, né? Que acho que é isso que a gente quer, que o livro ele caminhe, né? Caminhe pelas escolas, que ele entre nas casas, nas famílias, né? Que ele vá assumindo, né, novos leitores. Então, o Theo e o Segredo da Professora Lia me trouxe muito, né, esse carinho dos leitores. Daiane, então, o Theo e o Segredo da Professora Lia, eu lembro que quando eu te conheci, tu estavas trabalhando essa literatura na formação, né, mostrando para os professores a importância de trazer literatura lá na educação infantil. E ele vem com uma escrita que impulsiona a nossa curiosidade. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei, né, debruçando, li, nossa, como assim? Querendo descobrir o que ia acontecer. E eu achei incrível a forma como tu trouxesses a ludicidade, o cotidiano dessa criança e esse relacionamento que realmente se torna um relacionamento afetivo entre, né, a profissional que está lá na educação, recebendo as crianças, e aquela criança que chega naquele ambiente diferenciado, que não é o da sua casa, do seu convívio familiar. Então eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre essa questão lá da literatura e sobre o que realmente te inspirou e como é essa história, né? O que traz, assim, o que te motivou a escrever, como tu concebeu esse livro. Então, a inspiração do Theo e o Segredo da Professora Lia, ela é curiosa porque tanto o Theo quanto a professora Lia, a inspiração foi minhas vivências. Porque o Theo, eu até sempre conto quando eu vou contar o livro em reuniões de professoras ou até mesmo para as crianças, que quando eu tinha por volta de uns 5 anos, eu estava no mercado com a minha mãe, né? E eu tenho esses flashes dessa lembrança. E daí, a minha professora do pré-escolar, na época, encontrei ela no mercado. E ela estava, né, toda arrumada, diferente, né, daquele contexto da escola. E ela chegou, e ela estava com uma senhora, acompanhada de uma senhora. E ela veio me cumprimentar no mercado. Oi, Daiana, tudo bem? Essa aqui é a mamãe da prof. Ela apresentou aquela senhora que estava junto. Quando eu olhei aquela senhora, que ela disse, essa é a mamãe da prof, eu fiquei chocada. Eu falei, as professoras têm mãe? Eu não tinha esse entendimento, eu não imaginava ela fora da escola. Como que ela tinha mãe? Então, toda essa trajetória do Theo em investigar a prof, o que ela faz fora da escola, né? Do que ela gosta, para poder presenteá-la, veio dessa lembrança, desses flashes, dessa lembrança antiga, né? Dessa curiosidade que as crianças têm em saber quem são as profs fora da escola, né? Até tem quando eu conto para as professoras a história, tem uma ilustração aqui que a professora está lavando roupa, estendendo roupa. Eu falei, as professores lavam roupa em casa, tem que estender. As crianças pequenas, né, acabam rindo, porque é um universo, né, misterioso saber quem é a prof fora da escola, né? E a professora Lia, eu fui durante muito tempo professora também de educação infantil, então essa minha vivência de professora fez conceber a professora Lia, né? É um livro assim que, na verdade, eu percebo que ele emociona mais professoras, né, até mais do que para as próprias crianças, porque ele traz, né, essa essência do que é ser professor, né, dessas nossas lutas diárias na educação e das nossas conquistas também, desses laços afetivos que a gente conquista com as nossas crianças. Então, tanto o Theo quanto a professora Lia eles foram criados a partir das minhas vivências, né? E o livro, ele traz as ilustrações, porque desde muito pequena, até acho que eu trago aqui na capa dele, né, aqui nas primeiras páginas, que eu ganhei uma latinha de canetinhas do meu pai, que tinha uma canetinha, isso também eu estava no pré-escolar, tinha uma canetinha branca que apagava as outras, né?
E eu lembro muito, é uma lembrança muito afetiva que eu tenho desse dia que meu pai me presenteou com essa latinha de canetinha, e a partir dali eu comecei a desenhar muito, desenhar muito. Então, Theo e o Segredo da Professora Lia é um livro que traz as minhas ilustrações, né? Não são profissionais, né? Mas são as minhas ilustrações. E nessas caminhadas com ele, eu levo as ilustrações originais para que as crianças tenham contato. Então, esse é mais um segredo, né? Porque eu não tinha te apresentado também como ilustradora. E é incrível essa questão da autoria, da escrita e da ilustração. Como tem sido, então, essa ida nas unidades educativas? Há pouco tempo nós tivemos a Semana Municipal do Livro Infantil. Tu participou novamente conosco. Como é que é essa recepção? Como é que é esse outro momento, né, com essas crianças? Sabendo que essa autora é ilustradora e é escritora. Quando eu vou nas escolas, aconteceu em Joaçaba que eu lancei ele, e como é uma cidade pequena também, todos, né, esse universo das professoras se conhecem muito, eu tinha muito medo que as cópias ficassem todas na minha garagem, um monte de caixa, aí eu não vou vender nenhum exemplar, aquele medo do autor iniciante, né? Mas, assim, tive a grata surpresa que fui chamada em várias escolas, por várias professoras colegas, né, que quiseram oportunizar para as crianças esse momento da conversa com a autora, porque quando a gente encontra um livro na estante, às vezes para a criança esse universo, quem é o autor, é uma coisa tão distante, né? Saber quem é o autor, o que ele escreveu, como é que faz um livro. Então, as professoras viram essa oportunidade de oferecer para as crianças esse bate-papo com o autor de livro. Então, foi essa caminhada que o Theo me levou. E daí eu levava as ilustrações originais, que elas são maiores, né? E as perguntas mais inusitadas aconteciam. Como é que ela é grande, né? Principalmente na educação infantil. Como é que esse desenho grande ficou pequenininho no livro, né? Então a gente falava da fábrica de livros. Como é que eu desenhei? Eles também perguntavam assim, o que você usou? Giz de cera, né? E é uma mistura de colagem com um lápis de cor, canetinha. Então, assim, trazia para eles, assim, que eles podiam tocar, perceber que várias técnicas estavam sendo usadas ali, que eles também poderiam desenhar. E isso causava nas crianças um entusiasmo, porque o desenho infantil, o desenho está muito presente na infância, né? A gente para de desenhar quando a gente é adulto, né? Mas a gente desenha tanto quando é criança. Então, o desenho é muito presente na vivência da infância. E o que aconteceu, assim, umas vezes que até me emocionou, foi que na hora de autografar os livros para as crianças, algumas traziam o caderno de desenho para eu assinar o caderno de desenho e mostravam os desenhos que eles produziam, sabe? Então, assim, esse entusiasmo, esses sonhos que a gente vai despertando na criança é muito gratificante. E além do Theo e o Segredo da Professora Lia, tem outros escritos na gaveta, tem outros projetos em andamento, ou já houveram outros escritos? Conta um pouquinho pra gente. Todo autor, né, tem sempre mais um projetinho ou outro guardado, né, na espera. É difícil autor de um título só, né, porque eu sou muito apaixonada pela literatura infantil. Então tem mais alguns projetos que ainda estão na gaveta, esperando, né, o momento certo, porque existe toda uma logística, né, de publicação, de editora, né, de verbas para que a gente consiga publicar, mas tem livros. O Theo e o Segredo da Professora Lia, eu percebo que é uma literatura que encanta crianças assim um pouco maiores, né, de 7 anos até o 5º ano ali, que é em torno de 11 anos. E então, assim, tenho alguns projetos já para o público mais da infância, primeira infância ali, né, de 0 a 3 ou até 6 anos, né. Então, tenho sim, espero que consiga logo estar publicando. Tem um texto teu que foi premiado nacionalmente pelo SESC, não foi, Daiana? E que, assim, que foi, eu acho que a única autora catarinense naquele período que foi premiada. Fala um pouquinho também dessa escrita. Então, logo depois que eu lancei o Theo, eu já tinha um texto inscrito, né, no Prêmio Nacional de Literatura Infantil do SESC, se eu não me engano é Prêmio Monteiro Lobato, e aconteceu, né, do meu texto ser premiado, né, tá entre ali os classificados, e até na época, foi em 2018, fui a Brasília, recebi o prêmio, e é um texto que também tá aguardando. É O Novo Arqueiro do Rei, né, é um texto que traz esse universo infantil, né, eu usei de inspiração
essa questão das meninas, né? O que a gente pode ser, né? A gente pode ser tudo que a gente quiser. Então, é um texto que aborda essa temática e é para inspirar as meninas. E foi uma surpresa bem boa quando eu vi a lista dos premiados, né? E pude representar Santa Catarina nessa premiação. Daiana, muito obrigada pela participação conosco nos projetos, pela doçura com que tu encanta as crianças, com a tua escrita, na condução, né, dos processos de ensino-aprendizagem, e que possamos estar juntas em várias ações, em vários projetos, caminhando nessa rede municipal de educação, porque nós acreditamos na literatura para as infâncias. Educar é abrir caminhos para o respeito, a diversidade e a superação. Você fica agora com uma deliciosa história do nosso quadro Foco Ilhéu, a Conchinha Bailarina, que faz parte do livro As Histórias da Vovó Malu, de mais uma autora do Clube da Leitura Agente Catarinense em Foco. Eu espero você no próximo Educa Floripa. Até lá! Olá, queridos! Eu sou a Dona Mocotinha. E eu sou o Zeca, o vô Zeca. E hoje nós estamos aqui no Educa Floripa para trazer mais uma linda história para vocês. A Conchinha Bailarina. Pirueta era uma linda conchinha cor-de-rosa que vivia numa praia cheinha de peixes. Sua mamãe tinha sido uma grande bailarina e ela adorava dançar. Ela respirava dentro e fora da água e conseguia dançar nas areias e nas ondas. Mas ela era diferente. É verdade, Mocotinha. Ela era diferente e isso deixava a Conchinha um pouco triste. Ela nasceu com 3 pernas e ela não achava sapatilhas para os seus pés. Para dançar nas pontas dos pés, ela precisava ir trocando a sua sapatilha. Os seus amigos apoiavam e diziam que o importante é que ela sabe dançar. Mesmo assim, ela ficava triste, gente, de ver seus pés de fora. Sua mamãe sempre ensinava que ela não deveria mergulhar lá no fundo do mar, pois era muito perigoso. Um certo dia, ela estava brincando de se esconder com os seus grandes amigos e acabou se perdendo. Nadou muito, muito e não encontrou seus amigos. Começou a ficar com medo e lembrou das coisas que a sua mamãe dizia. É verdade, Mocotinha. Para não se perder ainda mais, ela se sentou-se e começou a rezar. Até que o mar se agitou, gente. O mar se agitou e formou um grande redemoinho. Aquelas ondas enormes. Saiu uma linda fada que se aproximou da Conchinha e disse a ela: Pirueta, você vai voltar para a praia e não vai mais desobedecer a sua mãe. Quando chegar lá, você terá uma grande surpresa. As águas foram se abrindo e formaram um grande túnel. E a Pirueta, foi-se embora. Chegando lá, encontrou seus amigos e a sua mamãe. Ela deu um abraço bem forte em cada um deles. Quando ela olhou para o lado, ela viu uma linda caixinha dourada, escrita Pirueta, em cima de uma pedra. Ela correu para abrir e quando ela percebeu, tinha 3 sapatilhas. Do tamanho dos seus pezinhos. Ai, ela ficou tão feliz e tão agradecida. Meu Deus, Mocotinha! Aí, ela juntou todos os seus amigos numa grande orquestra e ela dançou. Gente, ela dançou tanto, tanto, tanto. Ela dançou lindamente. Para sempre, Pirueta agradeceu a sua fada madrinha. Ai, Zeca, essa história é tão linda, né? Sabe de onde que nós tiramos essa história, Zeca? Eu sei, Mocotinha. Deste livro aqui. Histórias da Vovó Malu. E assim como essa, tem várias outras, Zeca. Da nossa querida Maria Luísa Vargas Ramos. Ai, é uma querida, uma lindeza, né, gente? Cada história mais doce que tem por aqui, vocês precisam conhecer. Ô, Zeca, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só dar uma olhadinha aqui, ó. É verdade. Tá cheinho delas. Ó, um beijo bem grande pra vocês e até a próxima.